Fala, fala, Oabeiro, Oabeira. Prazer ter você aqui, professor Marcos Lira. E nessa aula de agora, nesse exato momento, nós vamos falar da melhor estratégia, da melhor forma de como se preparar para a OAB. Professor, vai ser a primeira vez que eu vou fazer a prova. Não importa se é a primeira vez, se você já fez 3 vezes, 4, 10 vezes, já tem um tempo aí tentando passar na OAB, mas aqui agora você vai aprender como se preparar da maneira correta, qual a melhor estratégia. Então, o que nós vamos falar aqui? Não só de estratégia, não só de como se organizar, mas qual o material adequado. Poxa, professor, eu vejo falar muito em videoaula, mas eu ouço falar que legislação é mais importante. Já me falaram que questões é mais importantes ainda. Ouvi falar de uma metodologia de mapas mentais. Eu fico confuso, eu não sei para onde ir. Então, aqui eu vou te ensinar e te explicar para que serve cada metodologia e como que você vai se organizar e colocar isso em prática. Beleza? Sem mais delongas, vamos partir para a nossa aula agora. Opa, mas antes de tudo, já se inscreva aqui no canal, deixe um like aí que já ajuda a gente bastante para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas que queiram se preparar e ser aprovados na OAB. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Vamos lá aprender como estudar de fato para a OAB. Como é que eu vou me preparar? Qual a melhor estratégia a ser utilizada? Utilizando essa estratégia aqui, mais foco e determinação, a sua aprovação está praticamente garantida. Depende mais de você do que do material que você tem disponível. Não adianta nada você ter a melhor estratégia, o melhor material, o melhor professor em cada disciplina falando tudo ali no seu ouvidinho, se você não tem um compromisso consigo mesmo em cumprir as suas tarefas, as suas metas. Beleza? Então vamos diretamente às nossas estratégias. Mas antes disso, pessoal, quero trazer algumas informações com vocês importantes quanto à prova da OAB. Olha só, o índice de aprovação varia entre 18% a 31,4%. Ou seja, pessoal, a grande maioria acaba reprovando. Se você levar em consideração, por exemplo, o 38º exame, só na primeira fase já teve mais de 70%, foi mais quase que 80% já de reprovação, que já pegou mais pesado ali só na primeira fase. Então, nós temos um índice muito elevado de reprovação. Só que aí, pessoal, é o seguinte, né? Além disso, nós temos outro índice desfavorável, que é a média de exames que um candidato, que um OABeiro precisa fazer para passar. A média é que cada pessoa faça 3 vezes até obter a aprovação. Professor, eu conheço uma pessoa que passou de primeiro, professor, eu conheço uma pessoa que passou em 10 vezes. Essas 3 vezes é uma média, né? É um índice que nós temos da própria FGV. Então, são índices alarmantes que você, para obter essa aprovação, para não estar dentro desses índices elevados de aprovação, você precisa ter uma estratégia excelente. Outro ponto importante é que a OAB não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pessoal, esse índice de reprovação, ele só é tão elevado assim, uma das suas maiores causas, não é a falta de um material adequado, não é a falta tão somente de uma estratégia boa para a sua aprovação, mas é muito por culpa da falta de determinação do aluno. Às vezes o aluno se organiza, compra material, compra livro de questões, compra o melhor vadimeco, compra um livro de resumos, compra um curso de videoaula, mas ele não utiliza. Começa a estudar um dia, 2 dias, daqui a pouco já vai esmurecendo e não leva essa continuidade. Então, a OAB não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa ter na sua mente o seguinte, olha, para eu passar, eu preciso estudar. Não adianta eu correr atrás de um milagre, que eu vou estudar só 1 semana, 2 semanas antes da prova que eu vou obter a aprovação. Não. Fácil não é, mas a gente pode mostrar um caminho mais curto rumo à sua aprovação por meio da estratégia adequada. Você pega essa estratégia, utiliza ela junto com a sua determinação, seu foco, que obviamente lá no final você vai colher o êxito da sua aprovação. E pessoal, o seguinte, outra informação importante é que você não precisa estudar o conteúdo dos últimos 5 anos da sua faculdade. Olha só,
A OAB tem temas recorrentes, tem disciplinas mais importantes. É humanamente impossível você esgotar todo o conteúdo do edital. Até mais porque nós temos 20 disciplinas. Não tem como você estudar todo o conteúdo do edital. A não ser que você queira se preparar para a OAB. Das 80 questões, eu queira acertar 79, 80, eu quero aparecer na revista Veja. Aí você se prepara com bem mais tempo aí, com 2 anos ali pegado direto, que você vai conseguir esgotar ali todos os temas do edital. Mas você não precisa estudar tudo, porque você só precisa de 40 pontos. Então, como é que é a composição da prova? Atualmente, pessoal, nós vamos ter a primeira fase, que é composta por 80 questões, beleza? E hoje são 20 disciplinas. Durante muito tempo eram apenas 17, mas nós temos 3 disciplinas novas que vamos falar dessas 3 disciplinas. E a segunda fase, que depois que você passa aí na primeira, que você consegue a pontuação de 50%, olha, acertei 40 ou mais, agora eu vou fazer a segunda fase, que é composta por uma peça prática, mais 4 questões subjetivas, e ali você precisa atingir a pontuação de 60% e não mais de 50%. Beleza? Mas vamos focar aqui no quê? Na forma de se estudar para a primeira fase. Hoje nós temos essas 20 disciplinas da forma que você está vendo aí na tela. Tem um destaque especial em negrito aí nessas 3 disciplinas que você está vendo, que é Direito Eleitoral, Financeiro e Direito Previdenciário. São essas 3 disciplinas que acabaram de entrar no exame da ordem. Só foi cobrada uma vez aí no 38º exame e a partir de agora vai ter sua cobrança constantemente. Olha só, vocês observam aí que tem um númerozinho ao lado, que é o número de questões que é dividido por disciplina. Se você quiser tirar um print, aí, tirar uma foto, salvar, isso vai facilitar muito você na hora de se organizar ali para o seu estudo direcionado para essa primeira fase. Porque, obviamente, você precisa focar nas disciplinas mais importantes, nas disciplinas mais relevantes. Então, nesse quadro aí, você já observa a composição da prova, a ordem das questões que é cobrada pela FGV e quantas questões tem em cada disciplina. Professor, eu vou estudar isso tudo? Não precisa. Eu já falei, não precisa estudar tudo. Tem estratégia para você cortar caminhos, para você conseguir os 40 pontos. Olha só, qual que vai ser a minha prioridade? Eu separei aqui um grupo de disciplinas, certo? Que você pode colocar e inserir no seu cronograma de estudo, dando total prioridade. Seria direito constitucional, ética, penal, processo penal, direito administrativo, civil e processo civil, direito do trabalho, processo do trabalho, direito tributário e direito empresarial. Por que essas disciplinas? Ora, se vocês observaram anteriormente, nós temos número de questões por disciplinas. Então, essas disciplinas que estão aqui diante de vocês, essas disciplinas têm um número mais elevado de questões. Logo, seria mais interessante, você estudar as disciplinas que têm um número maior de questões. Por que perder muito tempo estudando, por exemplo, direitos humanos, estudar diversos diplomas internacionais, sendo que eu não tenho familiaridade com a disciplina, porque eu não estudei direito na faculdade, e ao final só vai me render no máximo 2 questões. Então, o foco, o grupo principal que você pode se concentrar é nesse grupo que você está vendo aí na sua tela. Se vocês observarem, vai dar um total de 62 questões só nesse grupo específico. Olha só quantas disciplinas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 disciplinas apenas que vai se reunir em 62 questões. E você precisa de quanto? Apenas de 40. Então, o primeiro ponto é focar nas principais disciplinas. Professor, é o seguinte, tem disciplina aí que eu não gosto de forma alguma. Se você não gosta de alguma dessas disciplinas, por exemplo, direito empresarial, não entra na minha cabeça. Então, o ideal é que você substitua essa disciplina de direito empresarial, que tem 4 questões, por outras 2 disciplinas menores, certo? Como, por exemplo, ECA e CDC.
Então, consumidor e o ECA, somando as duas, vai dar as mesmas questões de direito empresarial. Então, se tem alguma disciplina aqui no meio que você não se dá bem de forma alguma, retire ela e coloca outras menores ali para compensar esse prejuízo. Porque se você se preparar para 62 questões, não quer dizer que você vai acertar as 62 questões, porque é uma prova, obviamente. Mas a sua chance de passar, de conseguir os 40 pontos ou mais, é bem maior do que você acumular o conhecimento de todas as disciplinas, muita informação na mente, e ali você não vai saber como colocar de forma adequada e responder a prova. Beleza? Então vamos lá, as estratégias de estudo. Como é que eu vou cortar caminhos? Quais são os passos para a minha aprovação? Primeiro momento, pessoal, você precisa selecionar as disciplinas. Ora, eu já coloquei um grupo perfeito para vocês estudarem. Um grupo que leva em consideração o quê? Não vou estudar todas as disciplinas. Já coloque isso em mente. Selecione as disciplinas, pessoal, com um número maior de questões, igual eu coloquei ali para vocês anteriormente. E leve em consideração também uma disciplina com afinidade. Não adianta nada você colocar uma disciplina que tem um número elevado de questões, mas você já tentou estudar uma, duas, três vezes, não entra na sua mente. Então é melhor você substituí-la por outra, beleza? Você precisa otimizar o seu tempo e não perca tempo estudando uma disciplina que não entra na sua mente. Cada pessoa tem sua particularidade. Não é porque fulano ama direito penal que eu tenho que amar também. Beleza? E jamais, pessoal, jamais retire essas duas disciplinas do seu cronograma de estudo, mesmo que você não goste, que seria ética, porque ética, isoladamente, é a disciplina mais importante. São 8 questões. Poxa, 8 questões é a disciplina mais importante. E levando-se em consideração o conteúdo cobrado, ética é o melhor custo-benefício, porque tem um número maior de questões e, ao mesmo tempo, o conteúdo não é tão grande quanto outras disciplinas e de fácil compreensão. E direito constitucional? Porque direito constitucional também está lá nas disciplinas tops, com números maiores de questões. E, além disso, direito constitucional acaba interferindo e te ajudando em outras disciplinas. Corriqueiramente, a gente encontra um fundamento de outras disciplinas em artigos da própria Constituição. Então, essas duas disciplinas são as disciplinas ouro mesmo ali, que são as mais importantes que você tem que dar uma total atenção. Beleza? Ok, professor? Separei as principais disciplinas, já sei quais as disciplinas que eu vou estudar. Agora, você vai observar que dentro de cada disciplina há temas com mais recorrência. Beleza? Como assim? Se eu for estudar direito penal, não vou estudar tudo de direito penal, todas as legislações extravagantes, todos os crimes em espécie. Não, a OAB, ela tem o índice de relevância, todas as provas têm os temas mais corriqueiros, os temas que têm mais chances de cair. Professor, como é que eu vou saber disso? Como é que eu sei que aquele tema ele é importante dentro daquela legislação? Me falaram que a aplicação da lei penal lá no direito penal é importante. Me falaram que os crimes contra a dignidade sexual é importante. Mas como é que essas pessoas chegaram a essa conclusão? Simples, analisando questões anteriores. Professor, então vou perder meu tempo todinho analisando questões anteriores? Calma, você não precisa, porque eu tenho um material específico para isso, onde eu organizei os temas pela ordem de incidência, pela ordem de importância. Então, você entra no link que tem aqui abaixo, que é do nosso grupo de estudo do WhatsApp, que eu vou mandar lá para você esse material que fala das disciplinas, certo? E os temas dentro de cada disciplina que são mais relevantes, beleza? Você precisa estudar com estratégia, focar no que realmente cai, no que realmente é cobrado. Ok, professor? Ok. Beleza? Tem esse material gratuito. Agora é o seguinte, já sei quais as disciplinas que eu vou estudar, já sei quais os temas, porque tem um material, né, com os temas mais importantes. Agora eu vou começar a me organizar. Como é que eu vou organizar o meu cronograma de estudo? Qual o material que eu vou estudar? Qual o método específico que eu posso estudar que é melhor para mim? Primeiro,
você vai organizar, você precisa ter um cronograma de estudo, obviamente, e a melhor forma de se organizar é você separando 2 disciplinas por dia. Professor, beleza, tem que ser sempre 2 disciplinas por dia? Vai depender do tempo que você tem disponível para estudar. A média que a gente observa até mesmo dos nossos alunos que conseguem cumprir ali o cronograma específico, seria de 3 horas diárias. Uma pessoa que se dedica em 3 horas diárias para o estudo. Pode ser em um horário específico, durante a noite ali, toda noite eu separo 3 horas. Ou a pessoa não tem como, separa 1h30 ali pela manhã, 1h30 pela tarde. Tem que ser 3 horas? Não. Vai ser pela disponibilidade de tempo que você tem. Às vezes a pessoa só tem 2 horas para estudar. Às vezes a pessoa só tem 1 hora. Obviamente, com uma pessoa que só tem 1 hora, não convém estudar 2 disciplinas por dia. É melhor estudar só uma disciplina por dia. Então, vai dar disponibilidade que a pessoa tem ali. A média é essa, o mais indicado por estudos, né, em artigos científicos de aproveitamento, que a pessoa separe em 2 disciplinas por dia ali em seu cronograma. Aí agora é o seguinte, já coloquei lá no meu cronograma as disciplinas, os temas, beleza? Que eu vou estudando diariamente. Mas o que eu vou utilizar? Vou estudar por lei seca, por doutrina, por resolução de questões, simulados e videoaula. Vocês podem utilizar todas essas metodologias de estudo. Mas vou te falar da importância de cada uma logo a seguir, beleza? Só vou te destacar aqui, puxar antes com antecedência, seria a doutrina resumida, beleza? Tirem a ideia de ter que estudar livros extensos. Professor, eu lembro que lá na faculdade a gente utilizava muito direito constitucional, o livro do Pedro Lenza. Não é hora de estudar Pedro Lenza nesse momento. Você precisa de materiais mais resumidos. Inclusive, tem metodologias de mapas mentais e tudo mais, mas a doutrina resumida é uma das formas complementar de estudo, não seria a base do seu estudo. Mas calma que eu vou falar qual a importância da lei seca, qual a importância aí da resolução de questões, como realizar simulados e qual a importância da videoaula no meu estudo, no meu cronograma. Mas o seu cronograma você vai estudar diariamente e você vai ter essas metodologias, essa forma de se preparar. Beleza, definido isso, olha, eu já sei, já coloquei no meu cronograma, sei qual é a disciplina que eu vou estudar hoje, eu sei o meio que eu vou estudar, eu sei que eu vou primeiro ler a lei seca, depois resolver questões, depois ver uma doutrina resumida, um mapa mental, algo no sentido, e em último caso, a gente observar uma videoaula. Mas aí, pessoal, você precisa ter noção que você precisa de horários e dias fixos. O planejamento aqui, ele é tudo. O planejamento é tudo. A sua mente ela precisa se acostumar com um determinado horário de estudo. Não deixe isso soltar. Um dia eu estudo de manhã, no outro dia eu estudo de tarde, no outro dia só estudo de madrugada, eu estudo na hora que dá, professor, do jeito que dá. Não, pessoal, se programem, se organizem. Sua mente vai se desenvolver bem mais no seu estudo. O seu estudo ele é gradativo, beleza? E essa organização vai te ajudar bastante. Não pense que você vai começar a estudar hoje que você já vai entrar no ritmo. Não, é com o passar do tempo que você vai se adequando a um ritmo de estudo. Imagine aí, professor, vai ter uma corrida de 5 km e eu quero participar dessa corrida. Se você não corre, não pratica, você vai dar conta de correr esses 5 km? Não, no máximo você vai conseguir caminhando e vai chegar muito cansado. No estudo é da mesma forma, você vai começar, no início pode ser um pouco mais cansativo, mas com o passar dos dias você vai se adequando, você vai ganhando aquele ritmo de estudo e depois ali é só lucro, beleza? No começo pode ser um pouco dolorido, mas a recompensa vai aparecer posteriormente. Tenha muita atenção, pessoal. Dias de descanso e atividade física. Quando você elaborar um cronograma, deixe um dia específico para lazer, um dia de descanso, beleza? Levando-se em consideração que você começou a se preparar com antecedência, beleza? Se você começou a se preparar em cima da hora, sinto muito, mas seus momentos de descanso, de lazer, serão mais resumidos. Só existe um momento de descanso que não tem como tirar, que seria o do sono, a hora de dormir. Comprovado cientificamente que se você não dormir, sua mente não vai funcionar. Então, se você é acostumado
sempre dormir 8 horas por dia, mantenha a sua rotina de sono. Se você, não, professor, a minha vida toda eu sou acostumado a só dormir 5, 6 horas por dia, não tem problema nenhum no meu dia. Então, mantenha o seu ritmo de sono que você vem mantendo a sua vida toda. Tranquilo? Atividade física, inclua atividade física no seu dia. Professor, eu vou ter que entrar numa academia. Não, pessoal. Atividade física, ela melhora perfeitamente, ali, consideravelmente, o seu rendimento nos estudos. Isso você pode fazer uma pesquisa e todos os especialistas vão falar a mesma coisa, que a atividade física ela interfere demais no rendimento do seu estudo. Então busque fazer qualquer atividade física que te libere endorfina, de preferência uma atividade cardiovascular, como uma corrida, andar de bicicleta. Melhor até que você faça um funcional do que simplesmente fazer uma musculação. Então, quando o seu rendimento físico melhora, consequentemente você vai ter mais disposição para aplicar nos seus estudos. Isso vai melhorar bastante ali o seu rendimento. Tranquilo? E tem um local ideal e fixo de estudo. Tem um local tranquilo, certo? Separei um local no meu quarto, separei um escritório ali para eu estudar todos os dias e vai ser esse local. Pronto, com iluminação adequada, com os meus materiais sempre organizados e disponíveis, beleza? Professor, em casa não dá. Tem mulher, tem meu marido, tem filho, tem meu pai, tem minha mãe, todo mundo faz barulho, casa é pequena. O ideal, pessoal, é o seguinte, se você não pode esperar que todo mundo durma, nós temos bibliotecas espalhadas aí pelo Brasil afora, bibliotecas públicas. Você pode aproveitar a biblioteca da sua faculdade para estudar. É até melhor que você se desloca da sua casa, vai direto ali para a biblioteca e você já sai com aquela ideia de que, olha, eu estou aqui, eu tenho que estudar. Mas tem um local ideal e um local fixo de estudo, beleza? Não fique variando ali seus locais de estudo. Então, defina tudo isso em um cronograma. Em breve, aqui no canal, eu vou colocar uma aula onde eu vou te ensinar como montar um cronograma especificamente, beleza? Mas aqui já te dá uma noção geral como que você pode se organizar. Então, defina isso tudo em um cronograma e tem um cronograma. E o cronograma ele é de suma importância ali e você precisa cumprir esse cronograma até o fim. Agora vamos lá nas metodologias. Primeiro, vamos falar da lei seca. Qual a importância da lei seca? Olha, observe aí que o ouro da sua aprovação está na lei seca. Quase 90% da prova tem como fundamentação a lei seca. Então, a lei seca precisa estar diariamente no seu estudo. Na nossa metodologia específica, os nossos alunos sabem que eles sempre começam pelo estudo da lei seca. Mas em nosso material a gente coloca o quê? Coloca não só como diversos cronogramas. Estude do artigo 1º ao 40 do Código Civil, exemplo. Não, ela vai ter a sequência de artigos, mas vai estar marcado quais os artigos mais importantes e os grifos nas principais palavras. Professor, entendi. Legislação tem que estar presente aqui nos meus estudos. Não tem como você abrir mão do estudo da lei seca de forma alguma, beleza? Comece dando prioridade à legislação, à lei seca, que é a fundamentação das questões estarão sempre, quase sempre, na lei seca. Vai mudar o que, então, esses outros 10%? A gente pega alguma doutrina, como, por exemplo, filosofia. Filosofia não tem legislação. Algumas questões respondem com entendimento simulado, algumas súmulas do STF, do STJ, alguma jurisprudência consolidada, mas 90% ali, em média, é com base na legislação. Beleza, professor? Sei a importância da legislação. Agora, você precisa dar importância também a questões. Você precisa responder questões e sempre, pessoal, questões comentadas. Porque é o seguinte, olha, eu li a legislação, li a lei seca, mas aí você precisa saber como que aquela legislação é cobrada em uma questão, em um caso prático. Porque na prova da OAB, como que é as questões, como são as questões. A FGV cobra da seguinte forma: coloca um exemplo prático, um caso prático, onde você precisa dar a solução. E a fundamentação dessa solução vai estar na legislação.
Mas aí você precisa saber interpretar, você precisa treinar. E como é que eu vou entender que aquele artigo é cobrado em prova? É respondendo questões. Toda vez que você for estudar respondendo questões, utilizem questões comentadas. Porque não basta você, olha, agora estudei um tema X, vou responder 10 questões. Respondi 10 questões e acertei 5. As outras 5, beleza. Então vamos passar para a próxima. Você precisa olhar o fundamento de cada questão. Mesmo as questões que você acertar, você precisa olhar o fundamento, saber o comentário, saber por que cada alternativa está certa, porque cada alternativa está errada. Então você precisa estudar por questões comentadas. Primeiro, eu tento responder a questão, depois que eu respondi, aí que eu vou olhar o comentário. Não faça nada invertido. Eu vou burlar aqui o sistema, vou olhar primeiro o comentário e depois vou olhar ali o gabarito. Não, responda a questão, treine respondendo a questão e depois ali concretize o seu ensinamento por meio dos comentários. Coloque essas questões, pessoal, diariamente no seu cronograma. Todos os dias você precisa responder questões comentadas. Acabei de estudar um tema, respondo questões comentadas. Tem um final de semana para revisão, responde mais questões comentadas. Isso vai manter ali a sua mente funcionando, porque é uma metodologia de estudo ativa, pessoal. Vocês precisam prezar pelas metodologias ativas, onde a conclusão e o raciocínio parte de você, e não a metodologia passiva, onde você só fica escutando. Beleza? Faça também simulados programados. Professor, qual é o ideal? Fazer quantos simulados? Olha, é o seguinte, depende do seu tempo de preparação. Os nossos alunos, por exemplo, a gente coloca na terceira semana em diante. Depois de 3 semanas, você coloca um simulado. Na quinta semana de estudo, coloque mais outro, certo? Depois de 2 semanas, mais outro simulado. E assim você mantém o ritmo até a prova. Tente fazer um simulado ali uma semana antes da prova para sanar os últimos erros, aparar as últimas arestas. Mas o simulado ele é de suma importância. Eu repito isso com muita frequência. O simulado ele é muito importante. É ali, nesse momento, em que você vai fazer um diagnóstico de como está o seu real rendimento. Professor, mas eu já não respondo questões diárias. Responder questões diárias é muito tranquilo, pelo seguinte aspecto, né? Porque você acabou de estudar o tema e depois você responde questões daquele tema. Então, a probabilidade de você acertar é muito maior. Mas quando você faz um simulado, você vai fazer um simulado específico naquele dia, você vai observar que tem temas que eu estudei há dias, tem temas que eu nem estudei ainda, certo? Porque lá na prova da OAB vai ter temas que você nem chegou a estudar. Então, esses simulados te colocam em uma situação real de prova. Então, quando você for fazer esse simulado, utilize dias e horários determinados. Olha, programei esse dia para fazer o simulado. Tente simular uma situação real de prova. Eu já sei lá que no dia da prova da OAB, a prova começa 1h da tarde e é no domingo e tem 5 horas de duração. Simule a situação real de prova. Beleza? Simule essa situação real de prova, que isso vai melhorar demais no seu rendimento. Não basta apenas fazer um simulado, você precisa fazer um diagnóstico. Terminei o simulado, peguei o gabarito, ok, agora eu vou ver aqui as questões, beleza? Eu vou ver as disciplinas, quanto que eu acertei dentro de cada disciplina, para saber quais disciplinas que eu preciso melhorar. Vou olhar aquela disciplina que eu errei, poxa, o que caiu aqui que eu não me dei bem? Por isso que é bom você fazer um simulado, corrigir o gabarito e ter o gabarito comentado para você entender posteriormente ali o porquê que você acertou, o porquê que você errou, para não errar mais nenhuma vez. É o treino que vai te elevar a outro nível. Beleza? Beleza? Tudo isso, né? Quem é nosso aluno já sabe que lá na nossa área de aluno nós temos questões comentadas diariamente, simulados programados também com gabarito e comentário, tranquilo? Então, se você já tiver o material, ótimo, perfeito. Revisões, façam revisões, pessoal. Existem alguns métodos de revisão, beleza? Mas você precisa revisar. A revisão precisa estar presente ali no seu estudo. Só que aí é o seguinte, pessoal. As revisões, elas precisam ser como? Elas precisam ser
Primeiramente, diárias. Todo dia eu vou revisar? Sim, porque antes de iniciar o seu estudo, você vai revisar o que estudou no dia anterior. Isso você vai fazer sequencialmente. O pessoal da nossa missão OAB da primeira fase tem uma aula específica que a gente explica como fazer revisão passo a passo. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Faça a revisão diária todo dia, né? Revise o que você estudou no dia anterior. E no final da semana, tire um dia só para fazer revisão do que você estudou durante a semana. Por exemplo, estudei tema novo segunda. Na terça-feira, antes de iniciar o tema novo, eu vou estudar o que eu estudei na segunda-feira, antes de iniciar o tema novo. Ali vou revisar de forma rápida, de 15, 20 minutos no máximo de revisão diária. Deu quarta-feira. Quarta-feira, antes de iniciar o meu tema novo, eu vou tirar de 15 a 20 minutos para estudar o que eu estudei na terça-feira. E assim sucessivamente. Mas tire um dia específico ali na sua semana. Por exemplo, estudei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E agora no sábado, eu vou tirar o sábado só para revisar o que eu estudei de segunda a sexta-feira. Aí você vai revisar e tentar resolver o máximo de questões possíveis aí após a sua revisão desses temas que você estudou semanalmente. Fazendo isso com constância, beleza? Você vai ter outro dia de revisão que seria no dia que você faz o simulado. Fiz o simulado, agora eu vou corrigir o simulado, vou revisar esses temas que eu errei e já serve também com uma revisão. Depois que você concluir o seu cronograma regular, aí você vai ter tempo para revisar aquilo que você já estudou, beleza? Então faça as revisões. E a videoaula, professor? Agora é o seguinte, tenha muita atenção aqui que eu vou te falar sobre a importância da videoaula. Pessoal, é o seguinte, utilize a videoaula como último recurso, beleza? O último recurso. Utilize a videoaula como uma forma suplementar, uma forma subsidiária. Jamais coloque a videoaula como o ponto principal do seu estudo, me referindo aqui agora à primeira fase. Por quê? Pense comigo. Imagine aí você colocou uma videoaula de 2 horas, O que você conseguiu tirar dessas 2 horas? Você fez a anotação e tem a anotação ali de 5 laudas do seu caderno. Poxa, em 2 horas eu só consegui 5 laudas do meu caderno. Se eu tivesse lido um resumo, ali um mapa mental, eu teria teria compreendido esse tema todinho em meia hora, teria sobrado tempo para eu responder questões e focar na legislação perfeitamente. Então, ao invés de eu ter estudado um tema só, por meio de videoaula, eu poderia ter estudado 2, 3 temas e com toda a metodologia completa. Nessas 2 horas da videoaula, em que eu estudei só um tema, eu poderia ter utilizado essas 2 horas e ter estudado 3 temas por meio de resumo, por meio de legislação comentada, por meio de questões comentadas, tudo ali nesse tempo, beleza? Então, utilize como último recurso. Então, pessoal, é o seguinte, olha, li o conteúdo, beleza, tem um material aqui bacana, li a legislação, mas não entra na minha mente, é um tema super importante. Aí eu vou para a videoaula, como forma complementar. Então, eu sei também que tem até mesmo disciplinas que não entram na mente de forma alguma. O professor abre o vade-mecum e ali não entra. Então, essa disciplina específica, você já sabe que você tem um pouco mais de dificuldade. Então, vá direto na videoaula, depois ali que você parte para as outras metodologias. Tranquilo? E eu te chamo a atenção, pessoal, quanto às revisões de véspera. Olha, todos os cursinhos têm suas revisões de véspera, seja uma semana, ou seja 2 semanas antes da prova. Ali eu te aconselho a assisti-las se você cumprir o seu cronograma e você está em um momento de revisão. Porque a videoaula é um estudo passivo, onde você só escuta. Então é bacana você assistir ali como uma forma de revisão. Ah, já estudei, cumpri meu cronograma, agora já estou aqui nas minhas revisões, estou podendo ler aqui com tranquilidade, acompanhando o material, e você vai assistindo a videoaula como forma de revisão, dando uma fixada a mais naquele conteúdo, beleza? E, melhor ainda, se você assistir alguma revisão dessas gratuitas, assistam posteriormente, não assista ao vivo, porque aí você pode acelerar essas videoaulas otimizando o seu tempo. Olha só, então agora você já sabe o quê? Olha, já sei como me organizar, já sei como separar quais as disciplinas importantes, já sei onde é que eu encontro os temas mais importantes dentro de cada disciplina, já sei que lei seca é o ponto mais importante. Já sei que não basta utilizar só a lei seca, eu preciso
responder questões e sempre comentadas. Já sei que para eu ler uma doutrina, ela precisa ser resumida para otimizar meu tempo, certo? Você pode utilizar mapas mentais, pode utilizar a metodologia que você achar melhor de resumo. E eu posso utilizar também videoaulas como forma suplementar, como forma subsidiária de algum tema que eu não tenha ali um entendimento bacana ali daquele conteúdo específico. Preciso colocar simulados. Tudo isso você precisa se organizar. Utilize todos os pontos aqui dessa videoaula. Lembrando mais uma vez, pessoal, o seguinte, que para você passar na OAB, não basta tão somente você ter um material adequado. Você precisa ter comprometimento consigo mesmo. Tem um cronograma, eu vou cumprir esse cronograma. Por quê? Porque se chegar lá na frente, imagine aí, a pior coisa que tem é você não passar na OAB e você sair e falar o seguinte, olha, eu não passei por falta de estudo. É triste, certo? Uma coisa é você passar, poxa, eu tentei, realmente eu me dediquei. Não foi dessa vez, mas eu estudei e vi que é possível. Na próxima vai dar certo. Mas enquanto você não tiver esse momento, essa dedicação, vai ficar muito difícil de você passar na OAB. Você precisa se comprometer consigo mesmo. Beleza? Olha só, se você chegou até o final dessa aula, eu coloquei um link aqui abaixo, que é da nossa missão OAB na mão, que é tudo que eu falei aqui, você vai encontrar de forma organizada em um local só, na nossa área do aluno, que pode ser acessada tanto por aplicativo quanto pelo computador. Tudo isso você vai encontrar lá. É só clicar no link aqui e conhecer mais. E o melhor ainda, que eu vou te dar um cupom de desconto especial para você que está assistindo essa aula. Logo abaixo eu coloquei o link que é exclusivamente do WhatsApp, que eu vou te responder te dando um cupom de desconto especial para você que assistiu essa videoaula. Só fala assim, professor, cheguei até o final da videoaula, o senhor falou que ia dar aí um cupom de desconto especial. Aí eu já vou te encaminhar esse cupom de desconto para você que queira estudar junto conosco com a melhor estratégia, tudo organizado, caminho próprio ali rumo à sua aprovação. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. Já ia esquecendo. Colocar aqui também um link para você do nosso grupo de WhatsApp, certo? É um grupo que a gente coloca materiais gratuitos, caso você esteja assistindo aqui essa videoaula de forma esporádica, do nada, bateu com a minha cara, viu lá, gostou da aula, quer participar de um grupo de WhatsApp, onde tem várias pessoas, onde a gente ali compartilha alguns materiais gratuitos, é só clicar no link também aqui abaixo. Beleza? Não deixe aí de curtir, certo? Esse vídeo, de compartilhar, se inscreva no canal, que isso nos fortalece. Tranquilo? Um forte abraço, bons estudos e só não passa quem desiste. Tchau, tchau, pessoal!